Boa noite, vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham aqui presencialmente, o Nelson Sotes, que já foi presente nessa casa, também o Coelho, que já foi vereador, o Eliano, que é um munícipe que se faz sempre presente, que nos acompanha, também nos cobra, está cumprindo com o seu dever. A gente fica muito feliz, Eliano, pela sua presença aqui sempre. E também todos os servidores e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Comentando sobre o que vocês também falaram já, vereadores, das respostas das indicações, eu até, enquanto presidente, já conversei lá na prefeitura, mas, além de não mudar, eu acredito que piorou a situação das respostas. Então, concordo com vocês, né? O Adriano, ele estava no mandato passado, ele sabe que a gente não tinha respostas de indicações, porque isso também não estava previsto no nosso regimento. E era uma dificuldade muito grande, porque, mais uma vez, gente, não é para o vereador X ou Y, é para a comunidade. Né? A gente não está pedindo nada para a gente. E quando a gente não tinha resposta, embora a gente tinha bastante diálogo, né, com o executivo, às vezes conseguia saber se ia ser feito ou não, era repassado. E a gente decidiu alterar isso no regimento interno justamente para poder ter uma resposta concreta, né, e passar isso para os munícipes. Vai ser feito, não vai? Qual o prazo? Essa é a ideia das respostas das indicações. E não responderem que vão analisar. Tiveram 30 dias para analisar, para responder. Né? Eu tenho um prazo de 30 dias. Normalmente eles estão respondendo em 30 dias ou estourando o prazo até depois. Mas estão respondendo. Mas se for para responder dessa forma, me desculpa, não tem por que responder. A gente fica envergonhado. Eu e a vereadora Sheila, por exemplo, a gente estava num bairro, no Rio Erne até, na sexta-feira, visitando a empresa, falando sobre a Procuradoria da Mulher, e ela foi cobrada de uma forma assim, né, Sheila, até é triste, porque, eu apoiei você, eu ajudei você, e agora não fazem nada do que eu peço. E o que a pessoa estava pedindo era algo que realmente é dever do poder público, e já está meses rolando e não teve retorno. Inclusive, eu até, né, não para defender a Sheila, mas disse, olha, eu vejo, eu estou lá, a Sheila realmente está cobrando, mas ela não teve retorno ainda. Isso aconteceu em fevereiro, Ana. Olha quanto tempo. Então, assim, a gente não pode simplesmente o prefeito, ou não sei, né, qual é a ideia, mas não vou atender as indicações dos vereadores, ou X ou Y, não vou atender de ninguém, ou vou atender só de um ou outro. Não é, tudo bem, mas não é pra gente, né, é pra população, e a população tá sabendo disso, porque eu dou retorno a todo mundo que me faz pedidos. Inclusive, amanhã vou estar postando nas minhas redes sociais todas as respostas, como eu venho fazendo. Eu peço, eles respondem, eu vou postar. E vai estar lá como a prefeitura respondeu. Eu tenho certeza que os munícipes não vão gostar. Né? Assim como a gente não gostou, quem pediu não vai gostar. Mas que fique bem claro, né? É uma resposta do executivo, não é uma resposta nossa. A gente fez o pedido como tem que ser feito. Exemplo, essa indicação aqui, 234/2025. Eu pedi, né, para solicitar medidas cabíveis para melhoria ali do tráfego na rua 23 de março, saída da Antônio Marcos Cisério. Coelho está aqui, ele sabe, ele fez há 3 anos atrás essa indicação, o Adriano já fez, eu já fiz, foi melhorado no mandato passado, foi colocado o espelho e tudo mais. Eu comecei a falar com o executivo, né? O executivo, quando a gente fala, às vezes não é o prefeito, né? Ele tem secretário também para isso. E, enfim, equipe. Desde março até agora, absolutamente nada. Eu levei gente lá para ver, eu fiz vídeo, eu mandei foto e nada. Aí eu decidi abrir um protocolo, nada. Eu vou fazer uma indicação então. E eu tô sendo cobrado, inclusive os moradores de lá já chegaram aí na minha casa cobrar, porque agora no último fim de semana, um menininho de bicicleta, mas faltou muito pouco para ele ser atropelado por uma moto. O motoqueiro, ele até caiu, mas conseguiu desviar do menino, graças a Deus. Então assim, vão esperar morrer alguém? Porque é o que vai acontecer lá. Lá não tem salvação. Se bater, vai morrer. Tá? Então vão esperar, com certeza, morrer alguém, daí no velório vão lá dizer que vão fazer alguma coisa. Meu, é um negócio tão simples. Daí, sabe o que responderam? Eu cobrei, né? A gente já deu 30 dias de novo, tal, secretário. Não, a gente fez a reunião. Olha o que responderam. Em especial, nós informamos de acordo com o Conselho de Trânsito, a indicação será analisada. Tá, fizeram reunião para dizer que a indicação vai ser analisada.
Isso que eles não fazem reunião todo mês, né? A gente sabe. Desculpa, pessoal do Conselho do Trânsito, mas a gente precisa de celeridade também, né? Inclusive, a gente fez indicação no nome de todos os vereadores para ser contratado diretor de tráfego e também não teve, acho que não teve resposta positiva, e o prefeito também já falou que não vai ser contratado, né? E sem dizer, né, Ana, que eles têm os nossos contatos, se eles têm alguma dúvida, eles podem entrar em contato com a gente, e isso também não acontece, né? Sim. A gente está sempre à disposição, né, tanto da população quanto da prefeitura. Infelizmente, a gente tem que registrar os pedidos de indicação aqui, justamente até para poder dar um retorno para as pessoas e mostrar que a gente está tentando fazer a nossa parte. Alguns vereadores, né, preferem só ir lá conversar, alguns têm êxito, outros não têm. Mas, mais uma vez, não é para a vereadora Ana. Eu não moro lá e dificilmente tenho, né, vou lá e saio de lá com o meu carro. Então é para os moradores de lá e para quem visita aquela comunidade, e a situação ali é terrível. Outra situação é essa da revisão do plano diretor. Eles mandaram agora em regime de urgência alguns itens que, desculpa, né? Amanhã eu vou analisar junto com a Angélica, mas como assim? Eles mandaram o que eles precisam e responderam basicamente dizendo que entendem que essa sugestão precisa, tal, e que vão avaliar, tal, mas a gente quer fazer parte. Eu estou com diversas alterações que estão sendo solicitadas dos munícipes, a Sheila, o Adriano, o Adilson, a gente já conversou sobre isso. Então, assim, no mandato passado a gente fez alteração no plano diretor, mas teve representatividade dessa casa, e vai ter que ter nesse também, né? Inclusive com audiência pública e tudo mais. Mas a gente faz questão de participar e levar as demandas. Que engraçado, né, vereadora Ana? Isso é urgente, né? Mas resolver o problema na 23 de março não é urgente, né? Tem várias coisas, tem cheio. Mas enfim, vamos fazer também aqui, né, usar a palavra não só para a gente cobrar, mas realmente, mais uma vez, fazer um pedido, né, em nome dessa casa, eu como presidente, em nome de todos os vereadores, secretários, porque às vezes não é nem o prefeito, né, não sei, ele não deve ler também todas as indicações, mas tenham um pouco mais de empatia e sejam mais profissionais na hora de responder essas indicações. E lembrem, não é para a gente, vocês são servidores e vocês estão ali para servir a nossa comunidade. Então, da minha parte, todas as respostas vão ser colocadas nas redes sociais. E eu acredito que vocês deveriam fazer o mesmo, pelo menos dá para quem solicitou. Eu acho que não é assim que a gente tem que responder, até porque a gente ganha salário, a gente está aqui, todo mundo está aqui para servir, né, para trabalhar, e não é dessa forma. Mas vamos mudar agora a pauta, né, falar de coisas boas. Quero parabenizar o Gabriel, da Rádio Xereder, referente ao Festerê, né, que foi promovido nesse sábado, em comemoração também ao Dia das Crianças. Teve diversas atividades, né, culturais, o pessoal do Xerederland, teve ali o Bob Esponja, então ele demonstrou também muita solidariedade. Passaram por ali mais de 1.500 pessoas, e achei muito legal que valorizou também os talentos locais, né, como a banda que tocou lá no final, também o Festival da Canção. Parabenizar todos que participaram e também aos que tiveram êxito, né, ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar, e principalmente também destacar e agradecer, né, ao Gabriel e toda a organização, porque colocaram intérprete de Libras, né, no Festival da Canção. Achei muito, muito legal mesmo. Isso promove a inclusão. A gente vem falando sobre isso também nessa casa. É lei, a gente tem que cumprir, e o nosso município, eles têm, né, tem pessoas assim, surdos, então essas pessoas podem também estar sendo, aliás, podem estar assistindo, podem estar se divertindo também com os eventos que antes não poderiam se não tivesse o intérprete. Então, eu achei muito interessante e parabenizo. E também nessa semana a gente tem duas datas que são muito especiais, né? Uma foi ontem, né, Dia das Crianças, e agora no dia 15, o Dia dos Professores. O Dia das Crianças eu costumo falar que é um convite para a gente fazer uma reflexão, né, sobre o futuro que a gente está construindo, né, e também para a gente relembrar a criança que a gente foi, né, tentar pensar se o adulto que a gente ele orgulha a criança que a gente foi, se a gente conseguiu atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos. Eu acho que é bem interessante a gente fazer essa reflexão nesse momento. E também, enquanto legisladores, né, o que a gente está realmente fazendo para as nossas crianças do nosso município, né? Enquanto vereadores,
né? Qual é o nosso papel, no que a gente pode ajudar, o que a gente consegue legislar em prol das crianças. E também dos professores, que agora no dia 15 é um momento para a gente reconhecer mais uma vez, né, o papel desses profissionais que dedicam a sua vida, né, a ensinar, a inspirar e transformam realidades, né? Tenho certeza que todos nós, toda a população, lembra pelo menos de 1 ou 2 professores que passaram na nossa vida e que nos deram lições que servem, né, dentro e fora da escola, né? Então a gente tem no nosso município excelentes profissionais, excelentes professores que fazem muito além do papel ali da sala de aula, que se preocupam com a escola, que se preocupam com o aluno, né, com a família. Então, deixo aqui a minha gratidão a todos os professores, o meu reconhecimento e os meus parabéns, e afirmo mais uma vez que, enquanto eu estiver à frente dessa casa, vocês vão ter sempre seus direitos garantidos. Podem contar comigo e parabéns a todos os professores. E também quero agradecer vocês, vereadores, pela votação, né, no projeto de lei que foi de minha autoria. É de minha autoria, mas sintam-se parte, né, o projeto de lei é de todos nós. Agora, né, amanhã vai ser encaminhado ao prefeito e relatar que sobre, né, a conscientização sobre o autismo, Abril Azul, como eu falei antes, porque eu fiz agora? Justamente para ter tempo da Prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, para ter tempo de estudar, para pensar em ações, né, que vão ser promovidas ali no mês de abril. Enfim, tenho um tempo hábil, tenho bastante tempo ali para pensar, para planejar, para quando chegar abril a gente possa executar, possa fazer a diferença nessa comunidade que vem crescendo, né? Das pessoas que têm o transtorno do espectro autista. A gente tem que ter solidariedade, tem que ter empatia com essas famílias, com esses alunos, com essas crianças. Então, é o nosso dever, né, dever do poder público, abrir os caminhos para que todos possam participar plenamente da vida e em sociedade, com igualdade, com dignidade e, principalmente, com respeito. Então, agradeço mais uma vez e peço para o Executivo e as secretarias, tenho certeza, né, da capacidade dos secretários, secretárias, que vão desenvolver um excelente trabalho referente a esse projeto de lei e, principalmente, pensar nas famílias, né, se a gente estivesse do lado de lá, como a gente gostaria de ser acolhido, como a gente gostaria de ser tratado, principalmente, né, nas escolas, nos eventos. Então, esse projeto ele é bem abrangente, ele fala sobre tudo isso e fiquei muito feliz com a aprovação e espero que a Prefeitura executa um bom trabalho. No mais, seria isso. Boa noite e boa semana a todos.